O terceiro trailer da terceira temporada de Shumatsu no Valkyrie saiu e foi simplesmente perfeito. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gurizada, vai ser o vídeo analisando completamente o terceiro trailer da nova temporada do anime de Shumatsu no Valkyrie. Um trailer que saiu recentemente, dia 11 de novembro, mostrando muita coisa que nenhum dos outros dois trailers mostrou. Muita coisa realmente bem empolgante de se ver animada. A gente vai analisar ele parte por parte, porque infelizmente não dá pra simplesmente passar o trailer de fundo por causa do copyright, mas eu vou ilustrar o que eu estiver falando usando as imagens estáticas do próprio trailer e dando contexto sobre o que está sendo mostrado e todos os pontos bons e ruins do trailer, exatamente como eu fiz na análise do primeiro trailer da terceira temporada de Shumatsu, que lançou há muitos meses atrás. O trailer em si é bem curto, tendo praticamente só 2 minutos de duração, basicamente o tamanho dos outros dois, mas em compensação a gente recebeu ele completamente dublado, exatamente no horário de lançamento, com um monte de cenas novas e também personagens novos que não tinham aparecido antes nos outros trailers. Mostrou também algumas cenas que eles vão adiantar para serem mostradas nessa temporada para dar um clima maior na história que vai ser mostrada. E claro, o mais importante, lançou também a data oficial de lançamento da terceira temporada, que é simplesmente uma maravilha para nossa ansiedade. Mas claro, para saber tudo desse novo trailer do anime de Shumatsu, fica até o final do vídeo. Não esqueçam também, claro, de me seguir lá no Instagram, porque lá eu vou estar atualizando vocês de tudo de uma forma bem mais próxima e pessoal, atualizando vocês em primeira mão das coisas do canal e qualquer outro tipo de coisa que eu veja que é interessante compartilhar com meus queridos seguidores. O meu nome lá tá aparecendo aí na tela, mas eu vou deixar como primeiro link na descrição e também nos comentários fixados se eu me lembrar. Já aproveita também, curte esse vídeo e se inscreve no canal pra sempre ficar ligado em tudo que acontece no universo de Shumatsu no Valkyrie e nos seus spin-offs. E também, claro, compartilha esse vídeo para que ele alcance cada vez mais e mais pessoas e torne essa obra cada vez mais e mais popular também. E agora que eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo. O trailer começa com uma cena bem interessante, a cena que o Buda vai pedir pro Sakata Kintoki investigar alguém que ele fala que vai abalar o Ragnarok. Esse alguém a gente sabe que é o Sigurd, ou Siegfried, tanto faz. A gente sabe que essa temporada vai abordar muita coisa da trama principal da obra, o que é uma coisa muito boa pra quem só assiste o anime, porque isso faz a pessoa que não leu o mangá se prender mais ao anime e à história que ele tá contando, porque já não vai mais ser apenas uma obra de torneio, vai ter uma coisa por trás. Em seguida nós vemos a cena onde Odin vai confrontar o Beelzebub lá na cena da lareira durante a luta do Buda contra o Rajun, a cena onde o Odin diz que está planejando isso já faz muito tempo e não vai deixar ninguém atrapalhar o Ragnarok e o seu plano. A gente já sabe muito bem pra onde isso tudo vai se encaminhar mais pra frente, mas claro, eu vou tentar dar o mínimo de spoiler aqui nesse vídeo pra galera que não gosta de spoiler e não acompanha o mangá. Eu acho justo que essas pessoas tenham uma experiência única assistindo a história do anime sem saber de nada. E é legal essas pessoas verem a história verdadeira de Shumatsu agora na terceira temporada, porque a primeira e a segunda quase não teve nada da história principal de Shumatsu, a trama por trás do Ragnarok, né? O trailer mostra uma cena de suspense da Brunilda encontrando uma das figuras mais esperadas pra essa temporada, e também a cena onde ela entra na sala que homenageia todos os lutadores que morreram no Ragnarok, uma sala que vai ser bem nostálgica e emocionante e que já apareceu com todos os hologramas no segundo trailer de Shumatsu. A gente tem também várias cenas da luta do Hades contra o Kim, e eu acho que nesse ponto eu já não preciso explicar que Kim contra Hades vai ser a grande atração principal dessa temporada e também a luta de abertura dela. Ele mostra várias cenas que nós já vimos, mas também algumas pequenas cenas novas com uma dublagem simplesmente impecável, tanto do Hades quanto do próprio Kim Shi-Huan, que tá simplesmente maravilhoso. A gente consegue ver também que a animação da luta do Kim contra o Hades também não mudou muito dos outros trailers pra esse, até porque a luta do Kim já tá pronta desde o primeiro trailer praticamente, então faz muito sentido ela se manter do mesmo jeito. Inclusive a animação dela parece muito promissora, os movimentos de personagens e os jogos de câmera estão muito interessantes. A gente também vê logo em seguida uma cena bem impressionante do Tesla, mostrando uma movimentação tanto dele mesmo quanto dos raios dele que estão bem impressionantes, porque sinceramente ninguém dava nada que o Tesla ia ser bom no anime, porque o primeiro trailer foi horroroso, o Tesla. O segundo até que foi melhorzinho, mas eu acho que esse tá fechando. Eu ainda acho que o modelo 3D dele ainda tá com as cores bem superficiais, sem tanta profundidade, as sombras estão meio estranhas, as paletas de cores estão meio estranhas, estão meio apagadas, não sei dizer. A gente vê que a luta do Tesla com o Beelzebub também já tá pronta nesse trailer, e vemos o Tesla com uma movimentação bem maneira e também bem decente, com a modelagem da aparência do Tesla também bem melhorada, melhor do que as outras versões pré-prontas que a gente tinha visto antes, e com uma animação bem mais generosa e bem mais trabalhada também, o que me deixa bastante empolgado com a luta do Tesla pra ver no anime. Em seguida a gente também vê algumas cenas da parte do Beelzebub dessa luta, que claramente vai ser a grande atração da segunda luta dessa temporada. O Beelzebub muito bem animado, seu cajado e as suas vibrações também muito bem feitos. A gente vê em seguida cenas agora da terceira luta dessa temporada, que é a luta do Leônidas contra o deus Apolo. E vemos que essa luta também já tá finalizada, ou praticamente isso, porque já temos cenas dela muito bem feitas e já também com um cenário todo bem construído, que antes não tinha. A animação
animação também parece muito boa, o Leônidas tá muito bem feito e com cores muito vivas e bonitas, os efeitos dos golpes e os efeitos da interação dos golpes com o cenário em volta também estão bem legais. O Apollo também não poderia dizer menos que isso, porque ele simplesmente tá magnífico, recebendo todos os elogios que eu dei pro Leônidas também. As cores muito boas e muito vívidas e bonitas, os efeitos brilhantes dele também muito bonitos e muito bem feitos. A animação dele em si parece bem promissora também, apesar de aparecer bem pouco. O trailer nos mostra também diversas cenas-chave de cada luta, algumas cenas de luta do King contra o Hades que já vimos antes, mas também cenas muito impactantes de outras lutas, como amostras da luta do Leônidas contra o Apollo, onde o Leônidas usa a corrente do seu escudo junto de movimentos de combate para desferir golpes imprevisíveis pra cima do Apollo, que é sim um dos grandes destaques dessa luta, a engenhosidade que o Leônidas exerce sobre a sua própria arma divina, que pode mudar de forma, e isso valendo pros dois lados, já que as duas armas divinas do Apollo e do Leônidas podem fazer isso. Outra cena bem elaborada que mostra mais dos efeitos visuais que vão ter na temporada é a cena da fatídica disputa de poderes entre Tesla e o Beelzebub. Eu vou falar uma coisa que eu normalmente não precisaria dizer, mas sempre tem um que comenta, sempre tem aquele. Efeito visual claramente não é a mesma coisa que animação, e isso todo mundo sabe, ou pelo menos é pra todo mundo saber. Essa cena dessa disputa, por exemplo, é literalmente os dois personagens estáticos parados sem se moverem, com um grande efeito visual por cima, se mexendo. E é exatamente disso que eu tô falando, eu tô dizendo que o efeito visual dessa cena e da temporada em si estão muito bonitos. Eu tô comentando isso porque às vezes eu elogio efeito visual e alguém no comentário pode dizer que eu tô errado, que os bonecos estão parados, sendo que eu tô falando de efeito visual e não de movimentação. Então, só pra deixar explicado aqui. Mas agora uma cena bem da hora que tem é de um dos poderes mais absurdos de Shumatsu, que é o Deus do Vazio. Um poder ritualístico do Beelzebub que ele usa em conjunto do cajado de Apomios logo em seguida de ter sido sabugado pelo Tesla. E essa cena eu tenho que admitir que me deu aquela impressionadinha inesperada, viu? Apesar do gigantesco domo do Deus do Vazio ser só uma bola roxa em 3D, ele tá muito bem feito e os efeitos que passam por cima dele, junto da interação dele com o cenário na volta, também parecem bem legais. Inclusive a iluminação dele deixando tudo roxo na volta. Afinal é uma bola gigantesca que brilha, né? Tá bem bonito também. As cores em si dessa temporada inteira parecem estar bem bonitas, bem vivas. E finalmente a gente tem aquela aparição que a gente esperava do tão esperado Nostradamus, que é o Coringa da humanidade, aparecendo pra nos dar aquele ar da sua graça. Lembrando que o Nostradamus era pra ter aparecido já no fim da segunda temporada, mas eles fizeram a escolha genial de trocar a cena justamente pra entrada do King, fazendo um grande cliffhanger pra essa temporada, o que foi uma escolha simplesmente genial, porque agora eles podem trabalhar nessas cenas do Nostradamus de uma forma muito melhor, muito bem construída, sem se apressarem nem nada por ser fim da temporada e tudo mais, que nem era pra acontecer. Simplesmente adorei. E o Nostradamus tá fantástico também. Ele aparece profetizando que os deuses vão vencer, fazendo L com a mãozinha. O trailer segue com uma música sensacional de abertura chamado Dead or Alive, da banda Glay, que eu recomendo todo mundo pesquisar essa música pra ouvir inteira, viu? Porque ela é muito boa. Seguindo também por vários trechos da luta intensa de todas as 3 rodadas dessa temporada, trechos esses que estão bem dinâmicos e muito bem animados, juntos de vários outros trechos e partes que a gente não tinha visto antes, mas com uma atração principal aparecendo pra nós, mostrando a cena em que o Sakata Kintoki aparece pela primeira vez na obra, agora totalmente eternizada no anime finalmente. Cena essa que vai culminar com aquela cena lá do início do trailer, onde o Buda tá conversando com ele. As cores em si, como eu disse antes, estão muito bonitas, ele em si tá muito bonito, tá muito perfeito assim, e claro, é um dos personagens mais importantes da história também. Mas claro, como se não estivessem satisfeitos, o trailer em seguida ainda mostra a clássica cena do Nostradamus fazendo a careta clássica dele, em seguida mostra a grande bomba, que é a aparição do Sigurd e as cores oficiais da cena em que ele está preso. A cena é extremamente rápida, ao nível de que se tu piscar tu perde, mas claramente a cena não passa batido porque quem sabe, sabe. A gente tá esperando isso há muito e muito tempo, ter finalmente a aparição desses personagens no anime, e ver isso acontecendo finalmente é simplesmente uma alegria gigante. Outra coisa extremamente interessante de se ver no trailer é também uma cena super adiantada que nem deveria aparecer nessa temporada, mas vai aparecer, que é uma cena onde Odin e Beelzebub aparecem se enfrentando no mano a mano em um dos corredores do Valhalla. Essa cena é uma cena extremamente importante pro andamento da história por trás do Ragnarok, e essa cena no mangá só acontece durante a luta do Okita contra o Suzano, se eu não me engano, que pra quem não sabe é a 10ª luta do Ragnarok, que acontece logo após a luta do Leônidas. Mas do mesmo jeito que eu disse antes, eles parecem estar nessa temporada fazendo uma abordagem onde eles mostram mais da história de Shumatsu. Então compilar essas cenas mais adiantadas de Shumatsu pra criar essa atmosfera pra o que eles querem contar faz total sentido, e eu apoio bastante isso. Afinal, são cenas que não implicam diretamente no andamento das lutas em si, então podem ser trocadas de lugar facilmente. O trailer compila em seguida mais diversas cenas de luta, dando a entender que esse trailer também tinha como foco mostrar bastante da luta do Tesla contra o Beelzebub,
mostrar mais de como o Tesla vai estar, porque ele é o personagem que mais tem aparições nesse trailer, onde quase todas elas são no meio de uma cena de luta, ou de uma cena em que ele está ativamente fazendo alguma coisa no campo e se mexendo. E a cena em seguida, de novo, mostra grandes movimentos do Tesla muito bem animados que combinam bastante com os visuais que a luta dele vai ter, o que deixa tudo muito bem feito. Mas não só ele, claro, o Leônidas e o Apollo também aparecem bastante nesse trailer, aparecendo bem mais que o Qin Shi Huang e o Hades, dando um destaque bem maior pra eles, já que eles não tiveram muito destaque antes, também com várias cenas de luta até que bem legais, mostrando também mais cenas do Nostradamus, que também vai ter várias aparições interessantes nessa temporada, até porque não é à toa que ele é um dos humanos mais interessantes e misteriosos da obra inteira. Eu fico feliz que o público do anime vai conhecer isso finalmente, e quase no fim desse trailer a gente tem uma cena também extremamente interessante, que eu definitivamente não esperava que eu ia ver animada tão cedo assim, que é a cena do Buda vestido de Sherlock Holmes, enquanto faz suas investigações no paraíso dos deuses. Simplesmente uma cena espetacular que eu adorei que vão adaptar no anime. Eu, claro, não vou dizer muito sobre o que essa cena se trata, porque é bastante spoiler pra quem não sabe o que vai acontecer, mas eu garanto que vocês vão amar ela e toda a sequência de cenas em que ela está vinculada. E agora, por fim mesmo, a gente tem finalmente a data oficial de lançamento. Obviamente vai ser exclusivo da Netflix, como todas as outras, mas agora com a data oficial para ser lançado no dia 10 de dezembro. Exatamente, daqui a mais ou menos um mesinho só, bem pouco. Gurizada, eu realmente tô com expectativas altíssimas pra essa temporada, viu? Acho que nós vimos na cara o grande progresso e a melhora que essa temporada teve desde o primeiro trailer, e dá pra ver bastante que o bagulho vai estar muito legal de assistir. Claro que eu não acho que vai ser a melhor coisa do mundo ou a temporada perfeita que a gente sempre quis pra Shumatsu, mas com toda absoluta certeza vai ser a melhor temporada até agora em questão de produção das três. Uma coisa que eu tenho que elogiar bastante é a dublagem dessa temporada, que tá insana. Todas as vozes estão perfeitas e casam muito bem com cada um dos personagens que elas estão dublando. A do Qin tá muito boa, a do Hades tá perfeita, o Tesla e o Beelzebub estão insanos também. E eu ainda taço os mesmos elogios pro Apollo e também pro Leônidas, que as vozes dubladas deles são simplesmente magníficas. Elas simplesmente combinam muito bem, é impressionante. Fora que só tem dublador pedrada nesse elenco. Isso com certeza vai ser motivo pra eu assistir duas vezes essa temporada. Uma legendada e outra dublada, com certeza. Claro que não necessariamente nessa ordem, às vezes é ao contrário. Eu com certeza vou fazer algum vídeo sobre essa temporada quando ela sair, e digo mais, se sair a temporada inteira logo de cara vai ser apenas um vídeo mesmo, no máximo 2. Mas se sair a temporada mantendo aquele negócio de lançar um episódio por semana, o que eu acho bem difícil de acontecer, então eu vou me prestar a fazer um vídeo por semana falando sobre cada um dos episódios da temporada quando eles saírem. Então vai ser uma enxurrada de vídeo que vai ter aqui no canal, caso a temporada lance no estilo de um episódio por vez ao invés da temporada inteira, que mais uma vez eu acho bem difícil de acontecer, já que nenhuma das outras duas foi assim, tirando mais ou menos a segunda temporada, que foi separada em duas partes, né? Mas enfim, gurizada, eu vou terminando o vídeo por aqui, eu espero bastante que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar aquele apoio magnífico nesse vídeo, também de comentarem o que acharam do vídeo e também do trailer em si, porque é bem importante. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo, gurizada. Beijão!